Salve, salve amigos astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Cientech e você está assistindo a mais um Cientech TV. No programa de hoje, vamos entender tudo sobre a chuva de meteoros dos Perseidas. Manda a vinheta. Antes de começarmos a falar dos Perseidas, especificamente, vamos entender alguns conceitos importantes ligados à chuva de meteoros. O primeiro deles, o que é uma chuva de meteoros? Bem, todos nós sabemos que a Terra é visitada anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, ou a cada 5 anos, por diversos cometas periódicos que cruzam o sistema solar interior. Esses cometas cruzam a órbita da Terra. Ao cruzar a órbita da Terra, esses cometas largam ali partículas de poeira que são expelidas pelo seu núcleo. Então esses cometas passam pela órbita da Terra e vão deixando ali partículas de poeira. Quanto mais aqueles cometas passam pela órbita da Terra e não morrem no Sol, como foi o caso do Ison ano passado, essa quantidade de poeira e de material ali vai só aumentando. Assim, quando a Terra cruza aquele trecho da órbita por onde passou um cometa algum tempo atrás, está cheio, existe ali uma nuvem de poeira, essa nuvem de poeira deixada pela cauda do cometa, ou pelo núcleo do cometa, gera a chuva de meteoros. Então as chuvas de meteoros são causadas por partículas deixadas pelos cometas na órbita da Terra. São partículas muito pequenininhas e quando elas entram, cruzam a atmosfera terrestre, ou seja, a Terra está indo de encontro àquelas partículas. Quando as partículas entram na atmosfera terrestre, gera o que chamamos de meteoros. Bem, aí entram outros conceitos e que causam muita confusão e que todo dia a gente vê todo mundo se confundindo com isso. Qual é a diferença entre meteoros, asteroides, cometas, meteoritos, por exemplo? Bem, vamos começar pelo mais simples de todos. Meteorito. Toda palavra que termina em ito, ela quer dizer rocha, ou seja, o meteorito é a rocha gerada pelo meteoro e que é encontrada na superfície da Terra. Então você vê um rastro no céu. Quando esse rastro cai na Terra e esse pedaço de rocha é recuperado, esse sim é um meteorito. Meteoro. Meteoro simplesmente é o rastro observado no céu, ou seja, uma partícula ou rochas maiores ao adentrarem a atmosfera da Terra, criam aquele rastro que é a queima dela. Esse rastro é chamado de meteoro. Se ele cair na Terra e for recuperado, é um meteorito. Se não, foi simplesmente um meteoro. Asteroides. Asteroides são corpos maiores que também visitam as proximidades da Terra, mas eles têm uma origem específica. Eles se originam no cinturão de asteroides, que é uma nuvem de rocha existente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Por fim, os cometas. Os cometas são pedaços de gelo e rocha, que a gente chama de gelo sujo. Esses pedaços eles residem em regiões longínquas do sistema solar, ou no cinturão de Kuiper, ou na nuvem de Oort. E esses pedaços de gelo e rocha eles desprendem dessas regiões, visitam o sistema solar interno, possuem um período determinado, visitam a Terra regularmente ou não. Existem os cometas chamados Sungrazer, aqueles rasantes que chegam muito perto do Sol e chegam a desaparecer, como foi o caso do Ison no ano de 2013. Bem, assim pode surgir a pergunta: se a Terra é visitada por cometas, os cometas deixam ali rastros. Esses rastros, ao se colidirem com a atmosfera terrestre, geram meteoros. Quantas chuvas de meteoros a gente tem basicamente por ano? Bem, existe uma referência, uma fonte muito importante para quem trabalha com a astronomia observacional, ou seja, observa a Lua, observa o Sol, observa asteroides, observa cometas, observa meteoros, que é o Farmer Almanac, o almanac do fazendeiro dos Estados Unidos. Segundo esse almanac, existem hoje catalogadas 12 chuvas de meteoros anuais. Algumas delas são bem prolíficas, ou seja, geram uma taxa de muitos meteoros por hora. Outras não são tão fortes assim, geram bem poucos meteoros por hora. Como acabei de dizer, então, a chuva de meteoro é classificada pela taxa de meteoros que são observados por hora. Isso aí o pessoal chega a fazer uma média anual, uma média de vários anos, e com essas médias aí você chega a essas taxas. Outra pergunta e outra dúvida que surge sempre que se fala em chuva de meteoros é como observar uma chuva de meteoros. Será que eu preciso pegar meu telescópio potente, colocar na varanda de casa e ficar ali observando?
Será que é melhor observar a chuva de meteoros com binóculo, com luneta, a olho nu? Qual é a melhor maneira de observar? Bem, os meteoros que são provenientes da chuva de meteoros, a melhor maneira de observá-los é a olho nu mesmo. Então você tem que escolher primeiro um lugar muito distante da cidade, longe da poluição luminosa. O céu tem que estar muito claro, a atmosfera tem que estar muito límpida no momento. Você tem que estar numa posição deitado, olhando para o radiante. O que é radiante? Radiante é um ponto no céu de onde aparentemente irradiam aqueles meteoros. A gente sabe que eles correm todos paralelos, mas devido à grande distância, a impressão é que eles convergem para um único ponto no céu. Esse ponto a gente chama de radiante. E é esse radiante que dá o nome à chuva de meteoros. Então nós tivemos semana passada, entre 11, 12 e 13 de agosto, o pico da chuva de meteoro Perseidas. Por que ela tem esse nome? Porque o radiante dela localiza-se na constelação de Perseus. Então dali irradiam aqueles meteoros. Então você precisa primeiro saber aonde que vai acontecer a chuva, em qual constelação do céu, ou em qual estrela, próximo de qual estrela será o radiante, procurar um lugar distante, um lugar afastado da poluição luminosa, um lugar afastado com a atmosfera bem límpida, se deitar, ter uma situação confortável e ficar ali observando a noite toda. Você tem que observar esses meteoros a noite toda. Não adianta você observar uma hora e ir embora. Tem que observar a noite toda. E aí, se você for uma pessoa de sorte, como eu sempre brinco, você pode ver centenas de meteoros por hora, dezenas de meteoros por hora. Eu, particularmente, nunca vi uma chuva de meteoros prolífica, assim, com centenas de meteoros por hora. Conheço pessoas que já viram centenas de meteoros por hora. Bem, como eu falei, semana passada tivemos uma chuva de meteoros Perseidas. Por que ela é uma chuva tão aguardada assim? Falando agora um pouquinho especificamente ou dos Perseidas ou das Perseidas, eu nunca sei que termo utilizar, vou chamar dos Perseidas, tá? Então, entre os dias 11 e 13 de agosto, a gente teve aí o pico da chuva de meteoros dos Perseidas. Essa chuva ela é muito esperada durante o ano, porque ela costuma ser uma chuva de meteoros muito prolífica. Ela gera aí entre dezenas a centenas de meteoros por hora, é a taxa dela. Ela tem um único problema para nós aqui, habitantes do hemisfério sul. Ela é muito bem visível no hemisfério norte. No hemisfério sul ela não é muito visível. Isso porque a constelação de Perseus, para a gente aqui no hemisfério sul, nessa época do ano, ela está muito baixa no horizonte. Então o radiante da chuva já é baixo no horizonte, o que já prejudica a observação. Para os habitantes do hemisfério norte, para latitudes altas do hemisfério norte, a constelação está alta no céu, o que gera ali uma situação interessante para observação. Então ela é sempre uma chuva muito esperada durante o ano todo, porque ela gera aí muitos meteoros, imagens belíssimas de chuvas de meteoros que a gente tem. Esse ano, a chuva de meteoros Perseidas ela foi prejudicada, porque todo mundo sabe, ali no dia 10 de agosto, a gente teve a lua cheia próximo ao perigeu. Ou seja, era uma situação complicada ser perto da lua cheia, ainda mais com a lua cheia perto do perigeu, que é aquela lua que ainda é um pouco mais brilhante do que a lua cheia normal. Isso prejudicou muito a observação dos meteoros Perseidas, porque a luz da lua que ficou brilhando a noite inteira interferiu muito na visualização dos meteoros, sendo que a taxa ali chegou a 60, 70 meteoros por hora no máximo, em locais aí bem afastados e bem distantes. No Brasil, tivemos alguns registros. Nós tivemos aí participando do pessoal de Ciência e Astronomia, transmitiu a chuva de meteoros com nosso amigo Renato, lá de Inhandeara, com a estação dele que fica com as câmeras apontadas para o céu. Ele chegou ali numa noite a registrar 11 Perseidas, uma taxa muito boa para uma situação aí não muito favorável de observação aqui no Brasil. Então, a Perseidas de 2014 ela foi muito prejudicada pela luz da Lua. No Brasil, ela nunca é uma chuva muito boa, porque a constelação de Perseus está sempre baixa no horizonte nessa época. Mas no hemisfério norte costuma ser uma chuva aí bem prolífica, bem cheia de meteoros. Bem, qual então agora será a próxima chuva de meteoros? A próxima chuva de meteoros é a Draconídeas. A Draconídeas vai acontecer, porque ela tem esse nome, todo mundo já sabe agora, porque o radiante dela acontece na constelação de Draco. Então a Draconídeas vai acontecer na noite de 9 de outubro, mas ela não é uma chuva muito boa. Segundo o Farmer Almanac, ela está aí com uma taxa de 6 meteoros por hora, ou seja, vai ser terrível a observação dela. Porém, lá no dia 13, 14 de dezembro, aí sim ocorre uma chuva de meteoros, vamos dizer, ou a primeira ou a segunda mais aguardada do ano, que é a Geminídeas. Essa aí o radiante acontece na constelação de Gêmeos, e ela espera-se que esse ano ela gere aí
75 aproximadamente a taxa de meteoros por hora das Geminídeos. Então, quem tiver paciência, esperar até 13, 14 de dezembro, pode ter a chance de ver aí uma chuva de meteoros bem interessante. Eu sempre falo que ver uma chuva de meteoros legal é uma situação muito complicada, e cada vez que passa mais o tempo, a situação vai ficando mais e mais complicada, porque as cidades vão crescendo. Então, se você imaginar, por exemplo, entre Rio e São Paulo, dificilmente existe um local onde você consiga observar bem uma chuva de meteoros, porque é tanta cidade nessa região que a gente não consegue um ponto assim ideal, longe da luz da cidade, com uma atmosfera límpida, clara, para poder fazer essa observação. Sempre vai ter alguma interferência. Então isso tem, com o decorrer do ano, com o aumento da população, com as cidades crescendo, tem prejudicado muito e muito a observação de chuvas de meteoros. A gente vê gravuras, pinturas antigas dos anos 1800, onde as cidades ainda não eram tão grandes, que as chuvas de meteoros a gente vê verdadeiras chuvas no céu. Isso basicamente não existe tanto mais assim. Se você vai para um lugar bem afastado e dependendo da atmosfera, aí sim você pode conseguir observar esse tipo de chuva de meteoros. A cobertura da imprensa com a chuva de meteoros, eu digo que ela é medíocre. Eu mostrei num vídeo passado que o Estado de São Paulo, no seu site, cobriu de maneira bem legal. Explicou direitinho que a chuva de meteoros Perseidas é causada pelo Swift-Tuttle, um cometa que deixou o rastro de poeira na órbita da Terra. A Terra cruzou aquele rastro de poeira. Ele explicou muito bem. Ele indicou que não seria muito boa observação esse ano, porque a gente teve a lua cheia, porque a constelação era baixa no horizonte. Ele explicou muito bem toda a situação. Mas aí chega na hora da chuva, chega no dia da chuva de meteoros. E aí a gente tem que ligar a televisão e ver uma foto que sempre é confundida com chuva de meteoros. Então, gente, pelo amor de Deus, essas estrelas, essa imagem que você vê com estrela, com rastros girando, isso nunca, jamais será uma chuva de meteoros. Isso aí é uma foto feita, uma foto de longa exposição, que a câmera ficou apontada para o Polo Celeste Sul, o Polo Celeste Norte, ou próximo dali, e registrou o movimento circular das estrelas devido à rotação da Terra. Então esse rastro aí está relacionado com a rotação da Terra. Se algum meteoro tivesse nessa imagem, ele apareceria como um risco, como é o caso dessa outra imagem que eu estou mostrando para vocês, que você vê o rastro das estrelas girando e um risco no meio. Esse risco, sim, é causado por um meteoro. Agora, todo mundo acha linda a imagem das estrelas girando e coloca na televisão, no jornal, na revista. A gente vê isso sempre. Sempre a gente tem que deparar com esse tipo de informação. Então a imprensa, mais uma vez aí, dando uma aula de mediocridade ao cobrir um fenômeno que pode ser um fenômeno super interessante, um fenômeno que pode motivar as pessoas a saírem de casa, a irem para a rua, a olharem para o céu, que, como eu já falei aqui, é super enriquecedor sempre olhar para o céu, mas a imprensa faz o seu trabalho às avessas. Espanta o pessoal, gera sensacionalismo, cria imagens. Se fosse uma chuva de meteoros com as estrelas girando desse jeito, nem sei o que poderia causar, mas isso, quando vocês verem esse tipo de imagem, coloquem na cabeça, não é uma chuva de meteoros, é o rastro das estrelas causado pela rotação da Terra. Bem, pessoal, mais uma vez, estou ficando por aqui com esse vídeo. Agradeço a todos de novo pela audiência, pelos comentários que eu tenho recebido. Muito legal o feedback que eu tenho tido de vocês. Muito interessante mesmo ver que vocês estão gostando. Mais uma vez, deixem aqui no comentário, no caso de chuva de meteoros, vocês já viram alguma chuva de meteoros? Quantos meteoros vocês chegaram a contar por hora? Deixa aqui no comentário, que é legal a gente saber e ter essa interação com vocês. Então, mais uma vez, deixe seu comentário, se inscreva no canal para receber sempre os vídeos. Agora a ideia é postar aí sempre vídeos para vocês estarem acompanhando o mundo da astronomia. Deixe os comentários, se inscrevam no canal, larguem seu joinha aí para impulsionar a divulgação desse vídeo. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e favoritem o vídeo, que tudo isso ajuda na divulgação e motiva a gente aqui que faz vídeo a fazer cada vez mais vídeo e trazer mais informação para vocês. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você assistiu a mais um CienCTech TV. Tchau!